Olá, queridos, graça e paz, aqui de volta o pastor Paulinho no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que se encontra por aqui, para fazer o quê? Para você já clicar aí na setinha para você se inscrever no nosso canal. Também tem um sininho aí do lado que você vai clicar para você ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no nosso canal, tá bom? Também eu quero pedir para você nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, compartilhar também os nossos materiais nas suas redes sociais, tá bom? Fazendo isso gratuitamente, você vai nos ajudar a alcançar mais pessoas com o nosso singelo canal e com a nossa simples contribuição, tá bom? Também quero pedir para você deixar aqui seu comentário, uma sugestão, alguma pergunta acerca da lição, e a gente vai aqui conversando. Me diz de onde você me assiste, qual é a cidade que você está, de qual cidade que você está assistindo no nosso canal. Eu quero aqui ter uma ideia qual tem sido a dimensão de alcance do nosso canal, tá bom? Então, se inscreva, curte, clique aí no likezinho, né? Escreva aí um amém, glória a Deus, você vai nos ajudar, tá bom? Também queremos lembrar que o nosso canal está divulgando o maior treinamento de professores de escola bíblica dominical do Brasil. Isso mesmo, é o maior treinamento. Por quê? Porque ele é online, você estuda aí nas suas horas vagas, você pode baixar as apostilas, você pode assistir no conforto da sua casa, tá bom? E por um preço muito acessível, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você clicar, que vai ali dar toda a informação e para você saber exatamente como participar desse maior treinamento, tá certo? O canal Ouvir pela Palavra quer auxiliar você no seu ministério, desenvolver o seu ministério de ensino. Também nós oferecemos um treinamento, um seminário aí na sua igreja. Se você tiver interesse de receber um seminário de escola bíblica dominical, você pastor, você presbítero, você superintendente de escola dominical, quer um seminário aí, é só entrar em contato conosco. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato e a gente fazer esse contato especial, tá certo? Bom, nós vamos chamar agora a nossa vinheta e daqui a pouquinho a gente volta. Sim, estamos de volta então, aqui no canal Ouvir pela Palavra. Agora vamos abordar a lição de número 8, a lição que tem por título Evidências da Realidade Histórica de Jesus. O nosso texto áureo está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, que o comentarista diz: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então o apóstolo Pedro dizendo que a gente não, eles, né, os apóstolos, não fizeram saber a virtude e a vinda de Jesus por meras fábulas, né, coisas que foram criadas aí, frutos de pensamento humano. É isso que ele está querendo dizer. Na verdade aplicada, está escrito: todos os relatos históricos concernentes à existência de Jesus Cristo confirmam que não se trata de um mito, mas de uma verdade inconteste. O que é uma verdade inconteste? Algo que não pode ser questionado, algo que não pode receber dúvida, porque é fato, é real. Então Jesus, sim, não é um mito, ele é uma realidade, e é isso que a gente vai ver na lição. Nós vemos aqui na introdução o nosso comentarista falando que, além dos registros da própria Escritura, né, que são fidedignos, existem outros documentos históricos que atestam que Jesus foi um personagem histórico, que ele esteve aqui, inclusive dos quais produzidos por aqueles que não eram discípulos, que dá mais veracidade ainda, né? Pessoas que não eram discípulos de Jesus e que escreveram. Aí vem os objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição, o comentarista quer que a gente conheça as citações do historiador Flávio Joséfo sobre Jesus. Quem é esse Flávio Joséfo? Flávio Joséfo é um historiador
judeu, né? Ele viveu aí entre os anos 37 e 103 depois de Cristo. É considerado um dos maiores historiadores judeus da sua época. Ele tem um livro chamado História dos Hebreus, onde ele faz citações acerca da existência de Jesus. Então nós vamos ver agora Jesus Cristo como irmão de Tiago. Ele, Flávio José, lá no seu livro História de Hebreus, parte 1, no livro 20º, no capítulo 8, no parágrafo 856, ele afirma o seguinte: ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não havia chegado, para resumir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Então aí nós vemos o registro de Flávio José acerca de Jesus, o Cristo. E ele dá esse testemunho importante porque provavelmente é o único relato sobrevivente de uma testemunha ocular, alguém que viu, né, da destruição de Jerusalém, ou seja, alguém que presenciou essa destruição de Jerusalém. E José foi considerado como um revolucionário judeu que se rendeu à supremacia romana, trocando o suicídio pela lealdade a Roma. Por sua demonstração de lealdade, Vespasiano não apenas o recebeu como cidadão romano, mas o patrocinou como historiador. É evidente que não haveria qualquer ganho para José em apresentar a pessoa de Jesus, e talvez por essa mesma razão é que ele tenha escrito tão pouco a seu respeito. Mas, ainda assim, com o testemunho de José, nós podemos reconhecer algumas das características de Cristo e sua história, tal como contada pelos evangelistas. Então, ele ficou com a nacionalidade romana, né, financiado como historiador, então ele não tinha por objetivo contar a história de Jesus. Mas ainda assim, ele faz alguns relatos acerca de Jesus, e isso para nós já é o suficiente, pois vai fazer o quê? Vai fazer uma ligação daquilo que os discípulos escreveram acerca dele, os seus seguidores, os evangelistas escreveram acerca de Jesus. Agora, Jesus Cristo, os discípulos e a crucificação. Flávio José, no livro História dos Hebreus, na primeira parte, no livro 18º, lá no capítulo 4, no parágrafo 772, ele vai afirmar assim, ó: nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte, e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Que interessante. Flávio José citando essa passagem acerca de Jesus. Agora aqui como subsídio, a gente pegou essa fala do pastor Jefferson Magno, que ele comenta o seguinte: outra referência de fundamental importância para se provar a autenticidade dos relatos dos evangelhos quanto à existência histórica de Jesus também nos foi deixada por Flávio José. Trata-se da confirmação histórica da existência de alguém que representou um importante papel na vida de Jesus, tendo sido inclusive seu precursor, João Batista, o seu discípulo. Tá? Evangelho de João, capítulo 3, verso 28. E isso está registrado nas Antiguidades Judaicas, no livro 18, capítulo 7, parágrafo 781. Então, aqui está o comentário do pastor Magno Costa, falando acerca de Joséfo, né? E José fazendo essa confirmação histórica acerca de alguém que representou um grande papel na vida de Jesus. Quais são as relevâncias dessas citações de Flávio Joséfo? Essas informações são confirmadas pela Bíblia, pois Jesus foi um homem sábio, cheio de virtude, tinha um irmão chamado Tiago.
teve muitos seguidores diferentes de nacionalidade, foi crucificado por Pilatos, mas não abandonado pelos seus seguidores, ressuscitou após 3 dias, características semelhantes ao Messias anunciado nas escrituras hebraicas. Então Joséfo fala de um Cristo que realmente está aí, colocado no Evangelho, né? Então, corrobora para a afirmação de um Jesus histórico, de um Jesus que viveu aqui nessa terra, que esteve aqui e aqui estando fez milagres, prodígios e maravilhas, salvou a mim e salvou você. Josie McDowell, comentando sobre os protestos de muitos estudiosos acerca da autenticidade dos escritos de Flávio José, cita John P. Meyer, especialmente quando o antigo historiador judeu mencionou Jesus chamado Cristo. Esse trecho passou a ser identificado como testemunho. Leia o Testamento sem as passagens em itálico e verá que o fluxo de pensamento é claro. José chama Jesus de homem sábio. José segue então desmembrando essa designação genérica de homem sábio em 2 de seus componentes principais no mundo greco-romano: a operação de milagres e o ensino eficaz. Assim, o testemunho de José ratifica que Jesus foi uma figura histórica. Está ratificado por José. Então, bem interessante que José traz essa contribuição muito grande para aqueles que, lendo a palavra de Deus, ainda têm certas dúvidas acerca de Jesus, sendo ele uma pessoa, um personagem verídico e histórico. O segundo objetivo da lição vai pedir para a gente analisar o texto de Cornélio Tácito, que faz referências acerca de Jesus. Quem é esse Cornélio Tácito? É um romano do século I chamado Cornélio Tácito, né? Viveu aí entre 55 e 120 depois de Cristo, e ele é considerado um dos historiadores mais preciosos do mundo antigo. Ele vai nos oferecer um registro do grande incêndio de Roma, pelo qual alguns culparam o imperador Nero. Vamos então aqui falar um pouco sobre essa questão do incêndio de Roma. A história confirma o grande incêndio de Roma, que teve início lá na noite de 18 de julho do ano 64 depois de Cristo. Esse incêndio prolongou-se por 6 dias seguidos até que pudesse ser controlado. Foram destruídos 2/3 da antiga cidade. Ao relatar este acontecimento histórico, Cornélio Tácito faz uma citação importante sobre a existência de Jesus, ao mencionar que Nero acusou os cristãos por este incêndio. Eusébio de Cesareia, que viveu em 263 a 340 depois de Cristo, quando ele faz uma obra que ficou famosa chamada História Eclesiástica, ele cita o registro feito pelo romano Tertuliano. Tertuliano disse assim: examinai vossos registros, ali encontrareis que Nero foi o primeiro a perseguir essa doutrina, se referindo, claro, aos cristãos. Especialmente quando, depois de dominar o Ocidente, exerceu sua crueldade com todos em Roma. Então Nero foi conduzido em sua fúria a assassinar os apóstolos, e esse relato, o relato dessa fúria, assassinar os apóstolos, relatando-se, porém, que Paulo foi decapitado em Roma e que Pedro foi crucificado sobre o seu governo. Então está aí um registro acerca de perseguição aos que seguiram a Jesus. Cornélio Tácito é a citação de Jesus Cristo, de modo que, para acabar com os rumores, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristo, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à extrema punição, isto é, crucificação, por Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo. A superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia,
onde o problema teve início, mas também em toda a cidade de Roma. Então, está aí o Cornélio Tácito falando acerca do que aconteceu em Roma e a relação que isso tem com os seguidores desse Cristo que foi crucificado e sofreu essa penalidade. Joseph McDowell, ele vai comentar assim: escrevendo sobre o reinado de Nero, Tácito, que é o Tácito que a gente está vendo, ele alude à morte de Cristo e à existência de cristãos em Roma. Sua grafia errada do nome de Cristo, Christus, era um erro comum entre os escritores pagãos. Norman Anderson vê uma possível alusão à ressurreição de Jesus no relato. E bem possível que, quando acrescenta reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, Tácito esteja dando testemunho indireto e inconsistente da convicção da igreja primitiva de que Cristo, que tinha sido crucificado, havia ressurgido do túmulo. Então ele, sem querer, né, vamos dizer assim, está dando um testemunho a favor do que chamamos de testemunho da fé. Porque ele está falando dessa superstição que irrompe novamente, ou seja, ela ficou por um tempo calada, mas que agora irrompeu-se. Né? Interessante a abordagem desse Tácito. O terceiro objetivo da nossa lição e último, ele pede para que nós estudemos o texto do Talmud, que ratifica a historicidade de Jesus. Em sua dispersão pelo mundo, os judeus mantiveram a unidade religiosa e social através de uma obra escrita chamada o Talmud, que quer dizer instrução. O Talmud é a obra mais respeitada depois do Antigo Testamento pelos judeus. O Talmud inclui leis, tratados, disposições e normas para regular a vida do povo. Foi escrito entre 100 a 500 depois de Cristo. Em pouquíssimas citações que se fez ou a Cristo ou aos cristãos, encontramos comentários hostis. No entanto, servem para atestar a historicidade de Cristo. Então o Talmud está aí, servindo também como um documento que vai nos ajudar a defender esse Cristo histórico. O Talmud Mishnah, na 43ª sessão de Sanhedrin, ele diz assim: na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua, e antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por prática da magia e por enganar Israel e fazê-lo desviar-se. Quem quer que saiba algo em sua defesa, venha e interceda por ele. Mas ninguém veio em sua defesa, e eles o penduraram na véspera da Páscoa. Olha que interessante. A gente está vendo aí o Talmud de Mishnah na 40ª sessão de Sanhedrin. Quando o professor e pastor Jefferson Magno fala sobre isso, ele escreve assim acerca de Jesus no Talmud: grande fonte de origem judaica que confirma a existência histórica de Jesus é o Talmud, coleção de doutrinas e comentários acerca da lei elaborada a partir do primeiro século da era cristã por rabinos que aproveitaram a tradição dos anciãos que vinha sendo transmitida verbalmente pelos judeus de geração em geração. Em meio a esses escritos rabínicos existem várias referências a Jesus, tanto na sua edição de Jerusalém como na da Babilônia, tratando, porém, quase sempre com preconceitos, mentiras e hostilidades. Ora, se Jesus não é um personagem histórico, por que então o Talmud iria criticá-lo? Porque o Talmud ia fazer referência de maneira pejorativa, né? Preconceituosa. Então, prova realmente que Jesus é um personagem histórico. O termo Yeshua, lá no texto do Talmud. Segundo estudiosos, não há dúvidas de que a palavra Yeshua, apresentada no Talmud, é de fato Jesus. Fato que não ousam discordar ou apresentar dúvidas sobre a referência que se faz a ele. Outra informação importante é que vários manuscritos acrescentam a expressão de Nazaré, ou seja,
se faz referência a Jesus de Nazaré. E aí então o Talmud, usando esse termo Yeshua, está fazendo referência ao próprio Jesus. Os critérios mais importantes que os perseguidores possuem para atestar a existência de Jesus é o da múltipla confirmação. Autores diferentes que nunca se conheceram afirmam fatos semelhantes sobre o personagem chamado Jesus. Relatos de historiadores respeitados e levados a provas fornecem dados que servem para mostrar que não se trata de mitologia. São autores judeus e romanos, que nunca se tornaram cristãos e permitem afirmar de modo muito seguro que Jesus é um personagem histórico. Segundo os historiadores, tão importante quanto era Jesus é o que ele dizia. Foi sua mensagem poderosa que repercutiu em todo o mundo e os séculos. Mais tarde, deu origem a diversas vertentes religiosas. Indo para o finalmente aqui da lição, a magnitude da citação de Talmud sobre Jesus. Mesmo de forma pejorativa, como pode ser constatado na citação de Talmud sobre Jesus, fica evidente, pelo registro em si, a existência de Jesus Cristo de Nazaré. Além de ratificar a alegação dos evangelhos de que ele curara e fazia milagres, confirma também as narrativas das Escrituras Sagradas sobre sua prisão e condenação à morte e à morte de cruz, ao usar a expressão "e eles o penduraram". Portanto, um registro com o objetivo claro de ferir a imagem de Jesus serve como fortíssima prova da existência histórica de Jesus Cristo. Agora, indo aqui para a parte final da lição, nesse subsídio, desse ponto, o professor Joseph, ele cita Donald Wagner, um estudioso do Novo Testamento, que escreveu sobre a importância da história para o cristianismo. Olha só o que eles escreveram. A encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo como eventos reais no tempo e no espaço, isto é, como realidades históricas, são os alicerces indispensáveis da fé cristã. No meu entender, portanto, o cristianismo é mais bem definido como a récita, a celebração e a participação dos atos de Deus na história, que, como ressaltam os escritores do Novo Testamento, encontraram o ponto culminante em Jesus Cristo. Concluindo a nossa lição, existem diversas evidências convincentes de que o texto bíblico sobre a existência de Jesus Cristo é um registro confiável. Conforme registros históricos e alguns citados nessa lição, a teoria de que Jesus é um mito não tem sustentabilidade. Jesus Cristo não é um mito, ele é real. Aí, o nosso comentarista encerra a nossa lição. Te espero no próximo vídeo, quando nós estaremos falando sobre a lição de número 9, a singularidade de Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para as notificações, deixe aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você quiser um seminário de escola dominical aí na sua igreja, meu WhatsApp está aqui para o contato. Se você quiser fazer o maior treinamento de professor de escola dominical online, vai estar aqui também na descrição desse vídeo o link para você acessar, para você fazer, tá certo? E nós estamos aí juntos no canal Ouvir pela Palavra, semeando Jesus e auxiliando os professores. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Fique na paz do Senhor.